Olá pessoal, sejam todos, deixa eu abrir a janela para acabar com o eco aqui. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Márcio e se você entrou no canal pela primeira vez, eu peço que se inscreva no canal. Caso você goste do conteúdo, deixe o seu like, comente, enfim, compartilhe para que a gente possa sempre estar postando mais vídeos aqui para vocês. Bom, vamos à resolução da questão, que trata-se de uma questão que caiu no Enem 2023, uma das questões mais puxadas no sentido de interpretação, porque passa por vários processos, apesar de com poucas coisas de repente a pessoa consegue resolver, mas nós vamos fazer aqui detalhadamente, de modo que vocês possam entender, ok? Mas existe outra forma de se fazer também, usando a fórmula do volume do tronco cônico, tudo bem? Bom, a resolução, vamos começar fazendo uma leitura da questão do que está se pedindo aqui. Geralmente as questões do Enem são enormes e eu detesto, diga-se de passagem. Acho que deveria ser proposto para o Lula, para ele fazer uma questão dessa, para ver se ele consegue fazer, visto que os alunos sofrem quando pegam uma questão dessa. Bom, um artista plástico esculpe uma escultura a partir de um bloco de madeira de lei, em etapas. Inicialmente, esculpe um cone reto com 36 centímetros de altura e diâmetro da base medindo 18 centímetros. Então tá aqui o cone, ó. O cone é esse. Eu fiz aqui um esquema, né, pessoal, que eu copiei, né? O cone é esse, né? Então o que acontece? Ele inicialmente pegou um pedaço de madeira e transformou esse pedaço de madeira num cone reto, que a altura tem 36 centímetros e o diâmetro da base 18 centímetros. Daí a gente já conclui que o raio da base desse cone grande aqui é 9 centímetros, ok? Continuando o raciocínio. Em seguida, remove desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base mede 6 centímetros. Então tá aqui, ó, o diâmetro da base tá aqui, ó, é esse diâmetro aqui, ó, tá? Ele seccionou aqui, ó, fez uma secção horizontal aqui, né? Na horizontal em relação à base do cone maior, e ele tirou esse pedacinho aqui, ó, pum, cortou esse pedacinho aqui. Aí acabamos ficando com um desenho, ficou bem feinho, admito, basicamente um tronco cônico, né? Aí ele continua, obtendo, em seguida remove-se desse cone um cone menor, cujo diâmetro da base é 6 centímetros, obtendo assim um tronco de cone, conforme a figura ilustrado na figura. Em seguida, deixa eu continuar aqui, deixa eu ver se o foco tá legal para vocês. Tentar pormenorizar aqui o foco para não perder aqui. Bom, deixa eu tentar colocar bem certinho. Em seguida, perfura esse tronco, ou seja, ele perfurou, ele tirou isso aqui, né? Tirou essa parte aqui, aí ele perfurou com a broca lá, né? Fazendo o quê? Um cilindro, né? Fazendo uma parte oca nessa estrutura em formato cilíndrico, né? E ele diz o quê? Um cilindro reto de diâmetro 6 centímetros. Ah, então peraí. O diâmetro desse cilindro, olha aqui, ó, o diâmetro desse cilindro, ele vai ter o mesmo diâmetro do cone menor aqui, ó, tá vendo, ó? Quando ele seccionou da base do cone menor, né? Então, ao final, bom, 6 centímetros, cujo eixo de simetria é o mesmo. O eixo de simetria que ele quer dizer é o seguinte,
do vértice até o centro é o eixo de simetria, tá, pessoal? Que divide o cone e o cilindro coincidentemente, exatamente na mesma simetria, no mesmo tamanho, as mesmas partes, mesma porção. Bom, simetria e é o mesmo do cone original. Então, o eixo de simetria aqui é o mesmo do cone original, tá? Vou tentar fazer aqui mais ou menos, né? Mais ou menos. Esse eixo de simetria tanto serve para o cone quanto serve para o cilindro reto, tudo bem? Dessa forma, ao final, a escultura tem a forma de um tronco de cone com uma perfuração cilíndrica de base a base, ou seja, furei daqui até aqui, ó, formando uma região oca nessa estrutura, certo? O que ele pede aqui? Perceba, o tipo de madeira, e aí é só abobrinha, né, bobagemzinha do Enem, ele diz assim, continuando, o tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual, aí nesse caso a informação é realmente irrelevante. O tipo de madeira utilizada para produzir essa escultura tem massa igual a 0,6 gramas por centímetros cúbicos. Então, olha só, 0,6 gramas por centímetros cúbicos. Isso é uma informação importante do problema, tá? Que nós vamos usar daqui a pouco no final, né? Cúbico do volume. Utilize 3, então o π vale aproximadamente 3, como aproximação para π. Qual a massa em grama dessa estrutura? Pessoal, essa questão você tem que pensar, você pode pensar ela de duas maneiras para resolver. Você pode pensar ela achando o volume do cone e subtraindo o volume do cilindro. Mas tem que ter um cuidado, porque o volume do cilindro eu preciso da altura do cilindro. E aí eu preciso raciocinar da forma como nós vamos raciocinar aqui. Mas eu não vou resolver desta forma aí. Eu vou resolver por um processo passo a passo para vocês irem entendendo. Olha como é que nós vamos fazer. Vamos projetar. Isso aqui não faz parte não. Isso aqui faz parte do processo todo que aconteceu. Tirou isso aqui, fez uma perfuração cilíndrica na escultura. Então, olha só. Ele disse que a altura, o eixo de simetria, né, é igual tanto para o cone quanto para o cilindro. Então tá aqui, ó, o eixo de simetria tá aqui, ó, tá? Então quer dizer o seguinte, pessoal, perceba que o eixo de simetria faz com a base do cone menor um ângulo reto, assim como faz com a base do cilindro, do cone maior, também um ângulo reto. Ainda assim, perceba que este ângulo aqui, ó, é exatamente igual a este. E aí vocês vão entender por que eu estou falando sobre isso. E ainda que este ângulo aqui, ó, ele é comum tanto para o cilindro menor quanto para o cilindro, tanto para o cone maior quanto para o cone menor. Então, esse ângulo é igual a este, e este ângulo aqui, ó, é comum aos dois triângulozinhos aqui, ó. Dá para enxergar esses dois triângulos? E aí eu vou pintar com uma canetinha diferente agora. Esses dois triângulos.
esse triângulo pequeno, né, um triângulo retângulo. Vamos chamar essa altura aqui desse cone menor de Hzinho. E a altura do cone maior de Hzão. Tudo bem? Daí a gente pode perceber que existe uma relação de semelhança de triângulos. Olhando, se eu colocar aqui um O aqui de centro e um O'linha aqui, perceba, A, O'linha B, A, O, B, triângulo, A, O, B, é semelhante ao triângulo A, O'linha, aqui uma O'linha, tá, pessoal? A, O'linha, botar um Czinho aqui, tá? O'linha C. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm pelo menos dois ângulos com a mesma medida. Tudo bem? Daí a gente pode tirar uma razão linear. Pode ser uma razão do volume, pode ser uma razão da área e pode ser uma razão linear. Linear quer dizer o quê? Da altura e do raio. Então, ó, como eu peguei o triângulo grandão, eu posso dizer que o Hzão está para o Hzinho, assim como o Rzão, que é aqui, ó, né? O Rzão está para o Rzinho. Uma relação de semelhança, que eu olhei nesse triângulo e nesse triângulo e no triângulo maior. Tudo bem? Hzão, eu sei quem é? Sei, 36. Hzinho, eu sei quem é? Não sei, repito aqui. Rzão, eu sei quem é? Sei. Perceba que se tudo é 18, é o diâmetro da base maior, da base do cilindro, do cone maior. Então, o raio Rzão vai ser 9, é a metade do diâmetro. Rzinho eu sei? Sei, foi dito que o Rzinho, perceba aqui, ó, onde foi colocado aqui, ó, o diâmetro, onde foi cortado aqui, ó, esse cone menor, o diâmetro dele é 6 centímetros, logo o raio é 3. E aí a gente encontra o Hzinho. Hzinho é igual a quê? A 3 vezes 36 dividido por 9. Ó, 9 vezes H, 9H, 36 vezes 3, está aqui. Eu posso simplificar, 9 por 9 dá 1, 36 por 9 dá 4, 4 vezes 3, 12. Então, o Hzinho é 12 centímetros. Márcio, para que você descobriu esse Hzinho aí? Ou seja, a altura do cone menor. Perceba, com a altura do cone menor, eu com certeza consigo encontrar o que restou para a altura do cilindro. Se tudo é 36, vou chamar aqui a altura do cilindro. Eu vou colocar aqui, não vou nem denominar, não vou dar um nome para a altura do cilindro, não. A altura do cilindro, né, que vai daqui até aqui, ó, vai ser essa diferença, vai ser 36 menos 12. Então, a altura do cilindro é 36 menos 12. A altura do cilindro é 24 centímetros. Olha só, hein?
achamos a altura 24 centímetros. E aí vocês vão perceber o seguinte, ele quer achar a quantidade de massa da escultura, depois que você tirou o cilindro, tirou esse conezinho e tirou o cilindro. Tudo bem? Então, é fácil de entender que a gente pode trabalhar da seguinte forma. Deixa eu chegar para frente um pouquinho. Só que ele quer a massa. Perceba. Vamos primeiro achar o volume. O que é o volume de um cilindro? Para nós acharmos o volume do tronco aqui, no caso, desse tronco oco aqui, ó, que tem um cilindro, uma parte oca cilíndrica, como é que a gente faz isso? A gente faz isso fazendo subtrações. Eu tenho que tirar do cilindro maior menos o cilindro, perdão, eu falo cilindro, é cone, né? O cone maior menos o cone menor. Então, ó, o volume da escultura vai ser... O que é o volume de um cone? O volume de um cone é 1/3 da área da base vezes a sua altura. Então, ó, 1/3 da área da base, então vai ser π Rzão ao quadrado vezes Hzão, porque eu estou falando do cone maior, menos, vou tirar esse cone, deixa eu ver se está dando para focar aqui, ó, vou tirar esse pedaço aqui, ó, vou tirar esse cone menor, e agora nós vamos trabalhar com Rzinho e Hzinho, tá? Então, ó, menos o quê? 1/3 de π vezes Rzinho ao quadrado, Hzinho, menos... O que eu tirei depois ainda para fazer a escultura? Eu tirei o cilindro. E qual é o volume do cilindro? O cilindro é o quê? É a área da base vezes a altura. Certo? Então, ó, menos o volume do cilindro. Área da base, π. Aí, no caso aqui, vai ser o raio do cilindro, né? Que eu tenho que ter cuidado com isso, né? Rzinho do cilindro vezes a altura do cilindro, tá? E aí, substituindo os valores, o volume da escultura vai ser o quê? 1/3. Vamos substituir os valores. Por enquanto, eu não vou substituir o 3, não. Π vezes o Rzão ao quadrado. Nós sabemos que o volume do cilindro maior, o raio do cilindro maior, mede 9, uma vez que o diâmetro é 18. Então, 9 ao quadrado, 81. Vezes a altura desse cilindro maior. A altura é 36. Menos 1/3 de π. Raio do cilindro menor. Nós sabemos que vale 6 o diâmetro do cilindro menor, do cone menor, então o raio vale 3, e 3 ao quadrado é 9, vezes a altura do cone, altura Hzinho é 12, vezes 12, menos π vezes o raio do cone. Perceba que o raio do cone coincide com o diâmetro
Perdão, com o raio do cilindro menor, que é 3. E não é ao quadrado não, tá, pessoal? 3 vezes a altura desse nosso cilindro dá 24. Certo? Aqui é a área da base, 3 ao quadrado, né? Perfeito. Vamos melhorar. Aqui poderia ter colocar até 9 logo, né, pessoal? 3 ao quadrado, 9, né? Área da base vezes a altura, que é o volume do cilindro. Então, vamos melhorar isso? Vamos melhorar. Eu posso simplificar por 3 aqui e posso simplificar aqui por 3, que vai dar 12. Também posso simplificar por 3 aqui, que dá 1. E posso simplificar por 3 aqui, ó, que dá 3. Bom, legal. Se vocês observarem, aparece 12 em todas, o menor divisor comum aqui, ou melhor, o maior divisor comum aqui, comum, é o 12. Então, vou colocar ele em evidência. Deixa eu ver se está dando um foco aqui. Então, o volume da escultura vai ser o quê? 12π, coloquei em evidência o 12π. Aí ficou, vou dividir tudo isso aqui por 12π, ficou 81, menos 3, né, pessoal? Menos... Aqui, ó, se eu dividir o 24 por 12, dá 2. E 2 vezes 9, 18. E aí o volume da escultura ficou sendo o quê? 12π vezes... aqui vai dar 21,60, né, pessoal? E aí ficou 12 vezes 60. Portanto, o volume da escultura, 12 vezes 60, 6 vezes 12. 6 vezes 2, 12, vai, 1, 6 vezes 1, 6, 1, 7, 72. Então, acrescenta um zero, 720. 720 π. Porém, o π, ele falou que é o quê? 3. O volume da escultura é igual a 720 vezes 3. 3 vezes 3 vezes 2, 6, 3 vezes 7, 21. 2.160. Portanto, o volume da escultura é 2.160. E aí você tem que perceber que nós estamos trabalhando em centímetros cúbicos. Lembre que existe uma relação aqui, ó, que ele disse que para cada 0,6 gramas de massa, né, para cada 0,6 gramas, né, relacionada à massa, equivale a 1 centímetro cúbico. Então, o que você tem que fazer? Você tem que pegar e fazer o quê? A multiplicação de 0,6, que é a parte dificilzinha, chatinha de fazer, né? Então, ó, 2.000. Vou trazer para cá. Terminando a nossa questão, 2.160 vezes 0,6... 6 vezes nada, nada. 6 vezes 6, 36, vai 3. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 6 vezes 2, 12. 0, 0, 0, 0. Nada, 6, 9, 12, 1. Aqui eu tenho uma casa depois da vírgula, então ficou 1.296 gramas. Então, a nossa massa, e aqui fica bem representado assim, ó, 1 centímetros cúbicos equivale a 0,6 gramas, tá? Para vocês entenderem.
2.160 equivale a M de massa. E aí você faz a multiplicação aqui, ó. Ficou 2.160 vezes 0,6, que ficou 1.296, perdão. O resultado deu 1.296, né? Então, ó, resposta M é igual a 1.296,0. Esse vírgula zero, muitas das vezes induz a gente ao erro, porque zero depois da vírgula não tem nem sentido escrever, mas tinha respostas aqui com isso. A resposta B e a a E aparece o zero. Às vezes eles fazem isso para induzir a gente ao erro. Resposta correta, letra B de bola. É uma questão trabalhosa. Vocês também poderiam achar o volume do tronco cônico menos o volume do cilindro. Mas aí, para isso, você teria que lembrar a fórmula do volume do tronco cônico. O volume do tronco cônico, pessoal, ó, volume do tronco cônico é π vezes a altura. É 1/3 de π vezes a altura, né? Que multiplica o Rzão, ou seja, o raio do cilindro maior ao quadrado, mais o raio do cilindro maior vezes o raio do cilindro menor, mais o raio do cilindro menor ao quadrado. Esse é o volume do tronco cônico. Aí você tem que pegar, achou isso, subtrai o volume do cilindro, menos quem? Menos o volume do cilindro. O volume do cilindro quem é? Do cilindro é a base vezes a área da base, né? πr. A gente fala G, né? G de geratriz, né? πRH, né? R ao quadrado vezes π vezes H seria o volume do cilindro. Então, disso aqui, você tem que subtrair isso aqui, certo? E aí você certamente iria encontrar a mesma resposta. É um caminho um pouco mais trabalhosozinho, mas é mais detalhado para você entender de onde partiu o resultado. E não apenas uma decoreba de fórmula aqui, ó. Se você não decorasse a fórmula, certo? Espero que tenham gostado. Se isso aconteceu, deixe o seu like, deixe os seus comentários se você faria de alguma outra forma diferente. Será muito bem-vindo aí os comentários de vocês. Agradeço a participação de todos e até a próxima videoaula.